A notícia do dia envolve o volante Gustavo Cuéllar, sonho de consumo da direção do Internacional e que, admitidamente, está em conversas, em tratativas com o Colorado para chegar na metade deste ano. A informação do repórter Bruno Abishecker, da Rádio Grenal, aponta de que já existe, inclusive, um acerto entre Inter e o jogador colombiano. Eu dou detalhes sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla para falar sobre essa bomba. Um possível acerto entre Internacional e Gustavo Cuéllar, que pode trazer o volante colombiano, que é sonho de consumo da direção colorada, para o estádio Beira-Rio na metade do ano. Eu falo sobre isso na sequência. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay você faz uma consulta grátis dos débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que você levou fora do Rio Grande do Sul e não chegou na porta da sua casa, tudo isso você pode consultar através do aplicativo da Zapay e pagar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis no teu carro, moto ou caminhão, beleza? A informação veio através do competente repórter Bruno Abishecker. Ele já foi meu colega aqui na Band, ele está agora na Rádio Grenal e ele informou, e ele é muito bem informado de Inter, que a direção colorada tem um acerto com o volante Gustavo Cuéllar para a metade desta temporada, para julho deste ano. Essa é a informação do Bruno Abishecker. A gente buscou alguns detalhes em relação a isso, algumas informações em relação a isso e eu trago tudo isso aqui, tá? Primeiro ponto que eu quero trazer. Sim, é admitido o interesse e o encantamento da direção do Internacional com o volante colombiano. A direção do Inter entende que a chegada de Gustavo Cuéllar, ela mudaria completamente o patamar da equipe do Internacional. E isso foi reforçado a partir da atuação de Cuéllar no Mundial de Clubes contra o Flamengo, onde o Al Hilal fez uma vitória contundente em cima do Flamengo com uma partidaça de Gustavo Cuéllar. Por isso, a gente sabe que esse interesse ele existe. Eu já ouvi de dirigente importante do Internacional maravilhas, elogios rasgados a respeito do Gustavo Cuéllar, que mostra que o jogador de fato ele mexe com o imaginário do dirigente colorado sobre uma possibilidade dele atuar no Beira-Rio. E mais do que isso, a gente sabe que existia entre Inter e Cuéllar um acerto, antes ainda, na última janela. O Inter chegou a acordar com o Cuéllar a vinda dele, mas parou no Al Hilal. E a notícia que a gente tinha da direção do Internacional eram que os árabes eles eram muito inconstantes nesse processo de negociação. Uma hora pediam uma coisa, outra hora pediam outra, e era muito complicado negociar com o clube árabe. E por isso a negociação com o Cuéllar havia travado a ponto dele não vir para o Internacional. Ele tem contrato lá com o Al Hilal, mas nos últimos dias veio a informação do Jorge Nicola de que o Cuéllar conseguiu a liberação do Al Hilal e era isso que faltava para ele vir para o Internacional antes, só que conseguiu na metade do ano, o que naturalmente colocaria o Internacional na parada. Só que tem um detalhe, nesse meio tempo o Inter contratou Campanharo, contratou Rômulo, contratou até o Baralhas, veio nesse determinado período, o Arangues, o que fez a gente pensar, será que o Inter ainda está disposto a investir tanto no volante colombiano? Será que o Inter ainda está disposto a fazer esse esforço para trazer o volante colombiano? E a questão envolvia exatamente por aí, o Inter com muitos volantes, o Cuéllar despertando uma concorrência no cenário do futebol brasileiro e a possibilidade do Inter acertar com ele ou não, mas o que a gente sabia era que, no mínimo, o Internacional é um grande concorrente. A partir da informação do Bruno Abishecker, a gente foi buscar algumas apurações junto à direção do Internacional. E a gente ouviu da direção do Inter que, sim, existem conversas e existem tratativas com o Cuéllar, e isso é admitido pela direção do Internacional. Entretanto, os dirigentes negam que exista um acerto, um acordo fechado entre Inter e o volante colombiano. Só que tem um detalhe, a direção do Inter, ela, em determinado momento, negou também o acerto com o Ener Valencia, e que a gente sabe que existe e que agora até nos bastidores é admitido em alguns momentos pela direção do Internacional. Então a postura sobre o Cuéllar, ela é conservadora e é natural que seja conservadora, porque até onde a gente sabe, a informação do Bruno Abishecker ela vai nesse sentido, não há ainda uma assinatura entre Inter e Gustavo Cuéllar, até porque não pode haver uma assinatura,
porque ele só tem contrato, ele não tem contrato até metade da temporada, ele tem contrato para muito depois, ele vai rescindir o seu contrato ou conseguir uma liberação junto ao Al Hilal. E aí depende exatamente dessa liberação a vinda dele para o Internacional. Mas o que há é um acordo entre Inter e Cuéllar, e o que há também é agora a liberação entre Cuéllar e Al Hilal, o que o aproximaria do Inter, de acordo com a informação do Bruno Abisheker. E no rastro, de fato, a gente consegue apurar e confirmar algumas dessas situações. Mudaria o patamar do time do Internacional. E a gente aguarda agora as próximas semanas para saber se há alguma confirmação, se há algum tipo de evolução nessa história. Mas Cuéllar está, no mínimo, conversando e avançando em tratativas com o Internacional. E tem a informação do Bruno Abisheker, que é um excelente repórter, de que o Inter está acertado com o jogador. Você gostaria? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!